Amados irmãos, amadas irmãs, uma boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. É tão bom quando a gente chega aqui, a nossa casa espírita está cheia, repleta de corações dispostos a acolher a semente dos ensinamentos de Jesus, a semente dos ensinamentos do Evangelho. Bom, meus irmãos, hoje a gente vai falar aqui um pouquinho sobre os bons espíritas. E essa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, ela foi escrita por Allan Kardec. Porque no Evangelho segundo o Espiritismo, quando a gente abre ele, nós encontramos ali passagens que foram ditadas pelos bons espíritos, instruções dos espíritos para a gente, mas também tem algumas passagens que foi o próprio Allan Kardec que trouxe reflexões e esclarecimentos para a gente. E essa é uma delas. Olha como que é uma passagem importante. Eu fico pensando que para Kardec escrever sobre os bons espíritas é que, por outras palavras, ele queria dizer para a gente que não basta conhecer o espiritismo para ser espírita. Porque muitas vezes a gente conhece o espiritismo, mas, como ele mesmo diz, a gente não vive a doutrina espírita. A gente foca nos efeitos mediúnicos, ou a gente quer saber só de certas coisas voltadas ao mundo espiritual e se esquece de viver a grande base da doutrina espírita, que é Jesus, que é a moralidade em Cristo. Então Kardec, para ele escrever sobre os bons espíritas, olha, claramente ele diz, não basta conhecer o espiritismo, é preciso vivê-lo. É preciso mergulhar nos ensinos morais que a doutrina espírita nos esclarece. E essa passagem ela é muito bonita porque lá no final dela, Kardec diz assim, os bons espíritas, olha só, os bons espíritas, são aqueles que reconhecem as suas imperfeições, mas que se esforçam para vencê-lo. Aí Kardec diz assim, olha, os bons espíritas têm imperfeições, tem fraquezas, ainda tem sequelas morais, porque somos imperfeitos. Mas a gente se esforça para vencer isso. Não ficamos acomodados, não deixamos passar um dia após o outro, sabendo que a gente ainda tem o que melhorar e a gente deixa aquilo de lado, não. Se esforça para vencer isso. Então, o bom espírita é aquele que reconhece as suas imperfeições e tem muita boa vontade para vencer elas. Muita humildade. Porque a gente tem que ter muita humildade para reconhecer as nossas imperfeições. É fácil a gente dizer as qualidades, o nosso lado bom, mas as imperfeições nem sempre a gente está preparado para realmente conhecer dentro de nós, ou as nossas fraquezas. E aí Allan Kardec diz assim, então, olha, a gente precisa reconhecer as nossas imperfeições, tentar vencer elas, para caminhar na doutrina espírita. E a gente só reconhece as nossas imperfeições se nos conhecemos. Como eu vou saber quais são as minhas fraquezas se eu não me conheço? Como eu vou saber quais são as minhas imperfeições morais se eu não olho para dentro de mim e tento aqui examinar quais são os meus pensamentos do dia a dia? Quais são meus sentimentos? Quais são meus desejos? Olha, vou fazer um exemplo aí pra gente. Quando eu era mais nova, não tinha na televisão, assim, esses streams, Netflix, entre outros, o YouTube, onde a gente consegue assistir os filmes a hora que a gente quer. Não tinha nem DVD na época que eu era criança. A gente tinha que alugar fita naquela época. E aí eu lembro que no final de semana minha mãe deixava alugar uma fita. Podia escolher uma lá de algum desenho que eu queria, eu podia alugar ela. E aí eu sempre pegava a mesma todo final de semana, que era Alice no País das Maravilhas. Esse desenho é muito bonito. Eu falo que desenho infantil, eles têm um ensino moral muito grande pra gente. E lá tem uma cena que é o seguinte, vamos ver se quem gosta aqui desse filme vai se lembrar. Tem uma cena que a Alice é uma jovenzinha, ela tá numa estrada
E aí tem um tanto de árvore assim, um tanto de setas, mostrando vários caminhos. Uma seta para cima, uma seta para baixo, outra para o lado. E aí ela olha para aquilo e ela pensa assim, qual caminho eu vou escolher? Diante de tantos, qual que eu escolho? Aí surge um gato, lá no galho da árvore, meio sarcástico, e diz assim para ela, você perdeu alguma coisa? E ela fala assim, não perdi nada, eu só preciso escolher aqui de tantos qual caminho que eu quero. E aí esse gato diz assim para ela, mas para onde você quer ir? Ela diz, não, eu não sei para onde eu quero ir, eu só preciso escolher um caminho. E ele diz algo muito sábio, que é o seguinte, para você escolher o caminho, você precisa saber para onde você quer ir. Por outras palavras, olha só, se a gente não sabe aonde desejamos chegar espiritualmente, qualquer caminho serve na vida pra gente. Se a gente não sabe o que queremos na nossa vida, qualquer caminho serve. Se a gente não tem bem fixado que queremos ser bons espíritas, bons cristãos, qualquer caminho serve. E aí a gente continua no caminho sombrio, fazendo escolhas ruins para nossa jornada eterna. Continua aceitando certas companhias, certos pensamentos, certos desejos, porque qualquer coisa serve. Mas quando a gente tem bem fixado que queremos ser bons espíritas, a gente sabe o caminho que tem que tomar. E sabemos que nesse caminho precisamos conhecer as nossas imperfeições. Então Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, fala da importância da gente se conhecer para saber muito bem qual caminho que a gente tem que tomar para ir se melhorando dia após dia. E depois, antes do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente tem o Livro dos Espíritos. Lá no Livro dos Espíritos também tem essa mesma informação para a gente. Na questão 919, dizendo a mesma coisa, olha, a gente precisa se conhecer para se melhorar. Só que antes de Allan Kardec, muito antes, a gente tem Jesus também falando que a gente precisa se conhecer. E Jesus vai deixar isso muito nítido. E como que é perigoso se a gente não se conhece, porque aí a gente aceita qualquer sentimento que vem, qualquer desejo, toma qualquer caminho. Certa feita, Jesus estava com Pedro, o apóstolo tão conhecido por nós, indo de Carfanaum até Magdala. Era uma viagem que eles faziam. E aí Pedro, todo assim animado, pergunta para Jesus, no início da viagem, mestre, aonde que eu encontro os meus maiores inimigos? Porque eu quero ir lá, atrás deles, para combater eles, aí eu consigo edificar o reino de Deus. E aí Jesus não responde a Pedro, fica em silêncio. Só que Pedro insiste. Eu fico imaginando, isso é um comentário pessoal, mas eu fico imaginando Pedro, porque imagina Jesus conversando com a gente pessoalmente. Qualquer coisa que o Cristo falasse, a gente concordava com Jesus, a grandeza do Cristo. Mas Pedro não, Pedro continuava. E aí Pedro diz assim, mestre, aonde que estão, que lugar, onde eles estão? Eu quero combater os maiores inimigos. E aí Jesus diz assim, olha Pedro, nada como a experiência. E Pedro retruca, nossa, mas essa experiência demora demais para chegar. E aí Jesus ele tem um ensino muito sábio que ele diz assim, quem tem olhos para ver e ouvidos para ouvir, basta apenas algumas horas e já consegue captar grandes ensinamentos para a vida. Basta observar, Deus está constantemente tentando nos ensinar, mostrar o caminho. Basta ter olhos para ver e ouvidos para ouvir. Só que Pedro ouviu aquilo, deixou de lado e seguiu viagem. Só que no meio do caminho, Pedro notou que tinha alguém seguindo eles. E logo ele pensou que seria um fariseu que iria atacá-los ali naquele momento. Pensa que a viagem que eles faziam, além de ser a pé, era um lugar assim, não tinha nada, era deserto. E aí Pedro já começa a ficar meio ali
com medo, fica com medo assim extremo, e o medo que o Pedro tinha, ele começa a xingar a pessoa, quem quer que esteja, começa a ameaçar. Vem cá, que eu vou te mostrar, porque eu sou capaz. Tá querendo atacar a gente? Começa a xingar. Só que quando ele menos espera, quem que estava atrás deles? André, irmão de Pedro. Tava brincando com eles, seguindo eles brincando. E aí Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, meu querido, o medo é um grande inimigo. Pedro ouve, mas segue viagem. Mais à frente, quando eles estavam caminhando, eles notam que tem um homem pregando as palavras divinas. Mas era um homem que não afeiçoava muito o coração com os ensinos de Jesus. Então, quando esse homem vê Cristo e Pedro passando, lá de onde ele estava, começa a xingar eles. A falar mal, a xingar. Aí Pedro não ouve calado. Pedro vai lá e começa a xingar, a brigar com o homem na frente de todo mundo. Jesus espera, como se diz, a cólera de Pedro passar, a raiva dele passar, aquele momento de impulsividade, e diz: Pedro, olha só, a cólera é um grande inimigo. Pedro continua a viagem. Mais à frente eles encontram um judeu grego sentado assim na beirada. Ele vendia alguns perfumes, e aí esse judeu chama assim Pedro e Jesus e diz: olha, ele lá ia fazer uma fofoca. Ele diz: olha, vocês estão sabendo? Jesus, tem um homem que o Senhor curou há pouco tempo, e esse homem tá saindo por aí falando mal do Senhor, viu? Do que o Senhor fez. E olha que eu sei que o Senhor curou ele. E aí Pedro começa a dizer: nossa, mas que ingrato. Olha o que Jesus fez, e ele vai lá e tá falando mal do Cristo, que ingrato, não. E que tudo que acontece de ruim, tomara que aconteça coisa ruim com ele, começa a falar mal do homem. E Jesus diz: Pedro, a dureza de coração é um grande inimigo. Prossegue em viagem. Mais à frente, eles encontram um romano, que ele é semi-paralítico. Era um romano que tinha muito poder. E esse romano estava olhando com desdém para eles assim, não estava se importando muito. Pedro fica furioso com isso e diz assim, chama Jesus e fala: Cristo, vai lá e cura esse homem. Que a gente dá uma lição nele. Que aí ele aprende quem o Senhor é. Aí vai te respeitar, não vai te olhar mais com desdém. E Jesus diz: Pedro, a vaidade é um grande inimigo. Até que chega um momento na viagem que eles fazem uma pausa, vão entrar ali num lugarzinho para poder descansar um pouco. E nesse lugar tinha uma mesa muito grande, várias pessoas sentadas ali, comendo, conversando, já tinha gente antes deles. E esse pessoal estava inteiro falando mal dos romanos, do governo romano, do imperador, e estava falando mal. Aí Pedro, com a tendência ali da fofoca, entra no meio do assunto e começa a falar mal também. Ah, porque o imperador romano é isso, porque o império romano é horrível, e começa a falar mal, aquela conversa fervorosa. Jesus só observando. Na hora que Pedro termina, Jesus chama Pedro e diz assim: Pedro, você já foi em Roma? E Pedro fala assim: nunca. Tá, Pedro, por que você tá falando com tanta força de Roma, mal de Roma? Tá falando tão mal do imperador que parece que você até conhece ou já conversou. Aí Pedro diz não, fazendo Pedro refletir que ele estava falando de algo e de um lugar que ele nem conhecia e falando mal. E aí Jesus diz: olha, Pedro, a maledicência é um grande inimigo. E aí nesse momento, Jesus irá chamar Pedro e vai dizer o seguinte para Pedro: Pedro, no início aqui da nossa jornada, você me perguntou aonde moravam os maiores inimigos do homem. E de uma hora para cá, a gente encontrou com 5. O medo, a cólera, a dureza de coração, a vaidade e a maledicência. Os maiores inimigos do homem moram dentro dele.
Os nossos maiores inimigos não estão fora. Os nossos maiores inimigos estão dentro de nós. Pedro é um exemplo para a gente de apóstolo porque ele segue um caminho muito firme com Jesus. Ele balanceia um pouquinho, mas ele não desiste. É exemplo para a gente. Mas por essa história a gente consegue perceber que Pedro não se conhecia muito bem. Se Pedro se conhecesse realmente, como Allan Kardec está nos convidando a se conhecer, se Pedro se conhecesse, ele saberia que ele já tem uma tendência ao medo. E aí, nesses momentos de medo, ele não se deixaria levar por aquele sentimento. Se Pedro realmente se conhecesse, ele saberia da tendência dele para falar mal do outro. Então, quando tivesse a oportunidade, ele iria se vigiar e não se permitir falar mal do outro. Quando a gente se conhece e sabe das nossas imperfeições, vigiamos muito mais o nosso coração. Aí a gente vigia, olha, eu já tenho essa fraqueza, eu já tenho essa tendência, então eu vigio o meu coração para não sucumbir, para não me deixar levar. Se sabemos que queremos o caminho com Jesus, sabemos muito bem, meus irmãos, o que devemos ter disciplina nos sentimentos, o que não vamos acolher, o que iremos evitar falar ou compartilhar. Nós sabemos. Agora, será que a gente se conhece? Eu digo que a gente é expert em conhecer o outro. A gente sabe muito bem do outro, não sabe? A gente ousa até dizer o que o outro tem que melhorar. Se o outro fosse assim, se o outro fizesse desse jeito, se o outro melhorasse isso. Mas e nós? A gente se conhece? Sabemos realmente o que habita no nosso coração? Vou falar uma coisa para nós. Se a gente não se conhece, tem alguém que nos conhece muito bem e que sabe direitinho as nossas fraquezas, que sabe direitinho os nossos pontos fracos, que sabe direitinho as nossas imperfeições morais. Se a gente não se conhece, tem alguém que conhece a gente muito bem. Sabe quem é? Os espíritos que ainda são nossos inimigos. Os espíritos que nos desejam mal, sabia? Eles nos conhecem capaz que melhor do que a gente se conhece. Deixa eu compartilhar uma história com vocês para a gente entender um pouquinho isso. E como que não se conhecer abre uma grande brecha para eles. Como não se vigiar abre campo para eles agir, surgindo ideias em nosso pensamento. Tem uma obra que foi psicografada pelo querido Emmanuel, ditado pelo espírito que se chama Nora. Ela vai contar pra gente de uma coisa que aconteceu em uma casa espírita. E era uma casa espírita muito grande. Tinha teatro, equipe de música, tinha atendimento fraterno nessa casa espírita. Nossa, tinha um tanto de salas para reuniões mediúnicas, tinha reunião de estudo das obras de Kardec. Pensa, era uma casa espírita grande, uma equipe que trabalhava lá muito grande. E essa casa espírita, ela começou a chamar a atenção lá no plano espiritual pelo bom trabalho que ela fazia. Eram muitos corações transformados. Estava fazendo muito bem. Então ela começou a chamar a atenção do plano espiritual. Não só do plano espiritual com os bons amigos que auxiliavam ali, como também dos espíritos ainda nas trevas. E eu digo espíritos ainda nas trevas, e eu sempre faço esse comentário, porque todos nós caminharemos para a luz. A gente vai achar essa estrada para caminhar para a luz. Mas ainda tem muitos irmãos espirituais nossos que estão desviados e gostam de cultivar o mal ainda. E um desses irmãos se chama Júlio César. Júlio César estava assim,
achando horrível, com um ódio tremendo daquela casa espírita, por tudo que ela estava fazendo. Ele não tinha contato com ninguém em específico daquela casa espírita. Porque às vezes a gente pensa que muitos dos espíritos que nos desejam mal são de algum elo de outra existência nossa, de uma vida anterior, e pode ser também, e a maioria sim. Mas muitos, só do fato da gente querer mudar, seguir um caminho melhor, eles não querem saber disso. E Júlio César, que a equipe espiritual dele era essa. O simples fato daquela casa espírita promover o bem, ele não queria de jeito nenhum. Então o que ele faz? Ele fala assim, olha, vou fazer um plano, a gente vai agir naquela casa espírita e eles não vão ajudar mais ninguém lá não. E a gente vai agir lá nos trabalhadores. Uma casa espírita grande, pega os 10 principais trabalhadores lá e é com eles que a gente vai agir. Vamos achar as fraquezas deles. Vamos achar as imperfeições morais deles. Porque muitas vezes a gente nem se importa em saber muito das nossas fraquezas, mas eles se importam. Vamos achar. E aí Júlio César, a primeira coisa que ele pede é um relatório geral da casa espírita. Olha como que eles são organizados do lado de lá, tá vendo? Eles são inteligentíssimos. Eles pedem um relatório. Relatório de tudo que essa casa espírita está fazendo. Aí é colocado assim para nós. Queria até ler essa parte que é interessantíssima. Chega o relatório para ele que é o seguinte. 2.500 espíritos que estavam sobre o comando de Júlio César das Trevas se converteram a Jesus através das reuniões mediúnicas daquela casa. 3.000 encarnados que sofriam de processos obsessivos tiveram seu equilíbrio readquirido. Multidões que frequentam aquela casa espírita encontraram palavras de conforto espiritual. Houve aproximadamente 20.000 vibrações de orações em benefício ao próximo dentro daquela casa espírita. Houve também naquele ano centenas de palestras transmitindo a doutrina espírita e os ensinos de Jesus e mais de 15.000 passes transmitindo os efeitos benéficos a quem recebia. Esse é o relatório que ele recebeu. Durante aquele ano, olha o tanto de serviço que aquela casa espírita ela promoveu. 2.500 espíritos, pessoas que estavam ali sendo obsediadas, os espíritos foram já conduzidos, evangelizados. Essa casa espírita fez um bom trabalho. Ele recebeu esse relatório, ficou enfurecido e falou, não, a gente vai agir lá. Montou a equipe de espíritos dele e falou assim, olha, cada um de vocês vai acompanhar por alguns dias esses trabalhadores. O objetivo é, o que eles fazem nas horas vagas? O que eles andam pensando? O que eles andam conversando, buscando? Só anda perto deles. Por outras palavras, eu acredito que Júlio César ele estava querendo o seguinte, saber se esses trabalhadores estavam sendo bons espíritas também fora da casa espírita. Porque ser um bom espírita não é só o momento que nós estamos aqui. É também fora daqui, sobretudo fora daqui. Ser exemplo cristão, sobretudo fora da nossa casa espírita. E aí Júlio César queria saber, será que eles estão sendo bons cristãos, bons espíritas? E aí os espíritos começaram a acompanhá-los. E aí começou a perceber as tendências de alguns, as fraquezas de outros, os pensamentos, os desejos, montaram todo um relatório. Olha, eu fico pensando como que eles são organizados para fazer isso. Com esse relatório em mãos, de todos os trabalhadores ali, dos 10 principais, entregou para Júlio César, tá aqui. E aí Júlio César, todo feliz, diz, bom, eles mesmos, com as más tendências deles, eles mesmos vão se destruir, sucumbir lá dentro, a gente não vai fazer muito esforço. E aí pega a ficha deles e é muito interessante isso que nesse livro conta pra gente. Na ficha fala tudo da pessoa. O que ela faz durante o dia? Aonde ela anda frequentando? O que ela faz fora da casa espírita? O que ela pensa? Tem tudo ali naquela ficha. Inclusive, o meio, às vezes, social ou familiar da pessoa
Porque às vezes eles conseguem uma brecha ali. Alguém que eles podem influenciar para ver se a pessoa desanima um pouco. Eles têm tudo. E eu acredito que, igual a equipe de Júlio César tem isso, mas muitas vezes espíritos que nos desejam mal, os nossos irmãos que ainda nos desejam mal, eles também podem ter aí uma ficha nossa. Qual que é a fraqueza desse? Qual que é a fraqueza daquele? Meus irmãos, reparem que muitas vezes a nossa fraqueza ela tem uma coisa central. Supondo que a nossa fraqueza central é o medo. Tudo isso vai ramificar através do medo pra gente. Se a nossa fraqueza principal é o orgulho, tudo vai ramificar através do orgulho. E aí, eu acredito que eles tenham isso também do lado de lá. E aí, Júlio César pega esse relatório inteirinho, dá uma olhada, e aí Júlio César diz, agora a gente vai entrar em ação. A gente vai só estimular as próprias más tendências deles. Tinham aqueles que adoravam uma fofoca, a maledicência. Eles falaram assim, a gente vai usufruir disso. Outros que eram muito orgulhosos ainda, eles usufruíam disso. Outros que... Tem uma trabalhadora lá que eu acho interessante a história dela, que ela não tem nenhuma abertura. Ela é firme no serviço. Ela não tem nenhuma abertura de fraqueza assim muito nítida que eles conseguem agir dessa forma. Mas o marido dela tem, porque o marido dela não coadunava com a doutrina espírita. E aí eles vão no esposo dela, pro esposo dela desanimar ela da doutrina espírita. Olha como que eles vão articulando tudo. E os trabalhadores começam a sofrer essa influência. Só que ninguém percebe. E a gente não percebe quando a gente está sofrendo, às vezes, uma influência espiritual. Porque são ideias que a gente já está acostumado. São tendências que a gente já está acostumado a ter. Eles só vão estimulando. Então a gente não percebe. Quando vê, já virou algo gigantesco. Quer um exemplo disso? Como que começa aos poucos? Vou dar um exemplo pra gente. Vamos supor que eu tenho tendência a ter muito medo. Sou uma pessoa medrosa. E o medo, eu digo que às vezes não tem nada de errado, porque o medo por muito tempo ele nos protegeu de muitas situações e ele nos protege da gente fazer muita coisa. Só que o medo em excesso nos paralisa, estagna na vida. Então, supondo que a gente tem essa tendência aí a ter esse medo que vem de uma culpa, toda a gente acha que tá errado, é culpado, esse pensamento muito pessimista de tudo, essa tendência tá em nós. Aí eles chegam perto e começam a soprar umas ideias assim na gente. Olha, vai acontecer algo ruim com você. Se eu fosse você, não fazia isso não, fica só em casa. Se fecha em casa, fica só em casa, se isola de todo mundo, porque tudo é perigoso, não faz mais nada. Começa aos pouquinhos e a gente começa a pensar assim, nossa, é verdade, tudo é perigoso, eu não vou fazer mais nada. Não vou mais sair, o que eu gosto de fazer não vou mais. Não, é perigoso, não, é verdade, é perigoso. A gente começa a pensar, como já é nosso, quem vai pensar que pode ser uma influência espiritual alimentando isso? E aí chega o ponto que a gente não faz mais nada. Que a gente só fica em casa, prostrado. Não faz mais nada. E aí talvez eles consigam o que queriam. Que a gente não se desenvolvesse, que a gente não vencesse as nossas limitações, que a gente não vencesse as nossas fraquezas, que a gente não tentasse algo novo. Nos deixamos levar, paralisando pelo medo. Tá vendo como começa aos poucos? E uma coisa tão pequena, um pensamento tão pequeno, vai alimentando, alimentando e alimentando, e quando a gente menos espera se torna algo grande. Aí Júlio César foi fazendo isso com toda aquela equipe. Foi tentando desanimar um, usar da tendência lá errada do outro, colocou um trabalhador para pensar mal do outro, e Júlio César fez a festa lá na casa espírita. Qual que é o resultado disso? Alguns trabalhadores desanimaram do serviço. E por que desanimaram? Não se conheciam. Não conheciam o seu interior, deixaram-se levar pela fraqueza, não buscou ajudas, deixou-se levar pelo desânimo. Mas teve trabalhadores que permaneceram muito firmes.
Não deixaram de sentir os golpes na alma, que eu digo, dessas influências espirituais, mas continuaram firmes ali, tentando seguir o caminho, porque se conheciam. Sabiam de certas tendências, mas como um bom espírita, tentava vencer aquelas más tendências dia após dia. Não ia alimentando. Olha, meus irmãos, vou falar uma coisa que pode parecer, assim, às vezes inacreditável pra gente. Mas você sabe qual que era um dos maiores meios de ação dessa equipe espiritual sobre as pessoas? A fofoca. Às vezes a gente pensa em tantas coisas, não é mesmo? Como que eles podem agir? A fofoca. Eles adoram contaminar através da fofoca. Eles até chamam, sabe de quê? O vírus da fofoca, porque vai se espalhando. E aí um desanima o outro, um falando do outro, causando inimizade, um se afastando do outro. E como é frequente, às vezes, a gente se deixar levar por certos comentários e nem perceber isso. Esquecendo do ensino de Jesus, que pra gente fazer ao outro o que a gente gostaria que fosse feito conosco. Será que essa fofoca a gente gostaria que fosse feita de nós? Júlio César traz tudo isso nessa obra, ele agindo dessa forma pra gente. Olha, os espíritos ainda endurecidos, eles agem devagarzinho, com inspirações pequenas para nós, usando das nossas más tendências. Nós damos a brecha para eles. A gente abre o caminho para eles. Estamos perdidos. Qualquer caminho para a gente serve, então a gente está indo para qualquer lado, não é mesmo? Mas se a gente tem firme o caminho com Jesus, pode vir qualquer influência espiritual. A gente dá uma balanceadinha, tudo bem, mas a gente continua no caminho. Porque o nosso foco é Jesus. Nosso foco não é desanimar e abrir mão do nosso dever. O nosso foco não é deixar os nossos compromissos. O nosso foco é cumprir. Olha, meus irmãos, Jesus, eu vou encerrar com Cristo aqui nesse momento. Jesus, ele diz algo pra gente que é muito bonito, que é assim: eu venci o mundo. E eu acho que essas palavras do Cristo é para todos nós, dizendo assim, que nós também podemos vencer o mundo, mas o mundo interior. Não é nem vencer o mundo lá fora, é vencer o mundo aqui dentro da nossa alma. A gente pode vencer as nossas más tendências, a gente pode vencer as nossas fraquezas, mas a gente precisa ter boa vontade, vigiar o nosso coração e olhar para dentro de nós, se conhecer. Se a gente não se conhece, lembremos, qualquer caminho serve, qualquer coisa tá bom. Quando a gente se conhece, a gente vai lutando dia após dia para vencer aqui dentro. Então, o que Allan Kardec disse, os bons espíritas são aqueles que lutam contra as próprias imperfeições dia após dia para poder se melhorar. Que a gente possa, dia após dia, vencer aqui dentro as nossas imperfeições e sermos bons espíritas. Que assim seja.